Prazer, eu sou o Daniel, eu sou gerente de contas aqui na Alerta Security. Eu faço a gestão de algumas contas estratégicas da empresa, aqui da região de São Paulo, a nível Brasil, na verdade, e algumas contas de governo também. E a E7 chegou no portfólio da Alerta mais ou menos um ano atrás, um pouquinho mais de um ano atrás, como um recurso, né, uma opção, depois de uma série de testes que nosso time de implantação e suporte fez no produto, né, para saber se o produto realmente consegue atender às demandas que os nossos clientes já nos solicitam. E aí, essa série de testes foi bem sucedido, optamos em trazer o produto para o portfólio e poder ofertar para os nossos clientes. A Alerta tem agora 21 anos de mercado, né? É uma experiência bem grande, não somos uma empresa que começou há 5, 7 anos, depois que teve esse boom de cibersegurança no mercado. Então, lá em 2004, nós iniciamos as operações já trabalhando na camada de antivírus, né? Então, a gente traz experiência desde essa época. O nosso principal produto, vamos dizer assim, que na verdade é um serviço, é atuar no modelo SaaS, ou seja, a gente consegue fornecer todo o nosso portfólio em forma de serviço para vocês. Então, Daniel, eu prefiro comprar ou por uma regra, por uma diretriz, aqui a gente compra o produto. Não tem problema nenhum, você pode fazer a aquisição do produto, mas toda a parte de implementação e suporte a gente entrega como serviço para vocês. Nós temos um orgulho muito grande de dizer que dos últimos 4 anos para cá, nós realizamos ali próximo do final do ano os nossos testes de NPS, né, para saber a opinião dos nossos clientes em relação ao nosso nível de atendimento comercial, suporte, e nós temos recebido durante todos esses anos a nota 10 de NPS, o que mostra que aquilo que a gente se propõe a fazer, nós estamos fazendo bem feito. Isso é um dado muito importante porque mostra a manutenção do bom atendimento que a gente tem com os nossos clientes. Aqui eu quero passar para vocês um pouquinho do cenário, né, de quem é a Alerta, de como nós conseguimos ajudar vocês, e o assunto principal hoje é com o Matheus, não é comigo. Fiquem tranquilos, eu tenho só mais alguns slides para apresentar, mas reforçar, né, essa quantidade de tempo que a gente já atua nesse mercado. Hoje nós temos mais de 150 clientes gerenciados pelo nosso SNOC próprio. Então a nossa operação ela é 24/7 e suporta hoje mais de 150 clientes operando nesse formato mensalmente. Temos ali todo o nosso time de colaboradores, seja da área comercial ou seja da área técnica, 100% certificado nos produtos que nós ofertamos. Então, desde a nossa área comercial, a área de suporte, todos os fabricantes que eu vou apresentar para vocês aqui mais para frente, nós temos total capacidade de poder apresentar soluções e tirar qualquer dúvida que vocês possam ter em relação a esses produtos. Hoje nós operamos a partir de 3 centros. O nosso escritório principal, a nossa matriz, fica em São Paulo, aqui em Pinheiros, entre as estações Pinheiros e Faria Lima. Nós temos uma unidade administrativa em Santa Catarina e temos a nossa área de pesquisa, desenvolvimento, engenharia, teste de soluções lá em Orlando, nos Estados Unidos. Nós temos esse número de mais de 1.800 projetos implementados. Isso daqui é consultoria pura, então clientes que chegam com as necessidades e que a gente entende, cria o escopo, apresenta, o escopo é aprovado e a gente segue com a implementação do projeto e mais uma vez a nota 10 em atendimento. E aqui um feito muito bacana que a gente gosta de compartilhar, lá no ano de 2015, no boom, vamos dizer assim, das camadas de firewall e etc., nós fomos considerados, nós recebemos o prêmio de o melhor canal a nível mundial da SonicWall. Então, o nosso resultado no Brasil foi superior a qualquer outro canal da SonicWall. A SonicWall é um fabricante que está com a Alerta desde o início, então a gente tem bastante propriedade nesse assunto. E aí a gente junta essa propriedade, esse know-how que nós temos de cibersegurança, de sermos especialistas em defesa cibernética, mais a camada de firewall, que é algo que nós temos muito natural no nosso dia a dia, e mais um baita produto de antivírus, que é a E7, a gente monta ali um combo, né, um triângulo de produtos e serviços que atendem hoje, vamos dizer, o arroz e feijão muito bem feito,
da cibersegurança de todas as empresas. Tudo começa com esses 3 pilares e hoje a gente explica um pouco mais e aprofunda um pouco mais na camada de endpoint. Além disso, trazendo um pouco mais de corpo para a Alerta, hoje, de forma bem rápida, eu quero passar aqui para vocês um pouco das nossas soluções. O objetivo da Alerta é ser conhecido, é ser visto como efetivamente uma boutique de segurança. Nós não somos aquela empresa que vai atender centenas e centenas e centenas de clientes, mas também não somos aquela empresa que vai atender poucos clientes. Nosso objetivo é ficar nessa casa ali de 150, 250 clientes no máximo e ofertar para todos esses clientes esse pacote como serviço e dentro desse pacote poder ofertar todas as camadas de segurança que a gente trabalha. Então, começando ali com foco na estratégia de defesa cibernética, na gestão dos riscos cibernéticos, treinamento de conscientização para usuários, a parte de proteção de redes propriamente dita, a nossa base, né, o nosso centro de operação, um diferencial é que nós não usamos um NOC externo, né, um SOC externo, um SOC terceiro, nós temos a nossa operação que roda 24/7 para atender todas essas camadas de segurança, toda a parte de acesso remoto seguro e que desde o início da pandemia se tornou um assunto muito mais delicado, então naquele momento as soluções de Zero Trust passaram a ser uma solução muito mais importante do que era antes devido ao status do que estava acontecendo no mundo, e hoje nesse pós-pandemia muitas operações ainda continuam com a principal característica o acesso remoto, então poder falar um pouco mais sobre acesso remoto seguro é algo que tem feito bastante diferença e uma solução que nos apoia em todos os outros fabricantes que a gente atua e no nosso serviço mensal, de fato é o Zabbix, que é a nossa ferramenta de monitoramento de TI, aqui onde a gente consegue fazer todo o controle e acompanhamento de continuidade e capacidade desses ambientes. Eu apresento para vocês aqui o nosso modelo, a nossa metodologia, a nossa estrutura da operação em camadas. Aqui eu trago um cross entre o nível de risco e o nível de maturidade em segurança da informação. Então tudo começa pela base, você precisa de uma camada de firewall consolidada, e aí aqui nós temos a oferta na camada de firewall com esses 4 fabricantes, na camada de endpoint, que é o antivírus que evoluiu e que hoje se tornou uma das principais soluções que você precisa ter com o bundle mais completo possível para que você tenha proteção contra assinaturas de Zero Day, contra malware que age por comportamento, contra ransomware. Então nós conseguimos ofertar, né, como serviço, como revenda, esses 3 fabricantes. O nosso único fabricante de monitoramento, porque é nele que a gente aposta todas as nossas fichas, que é o Zabbix. Na camada de gestão de vulnerabilidades, hoje a gente apresenta 2 soluções, então se você quer algo mais, vamos dizer, mais simples, mas que já te dá bastante trabalho para resolver, você consegue trabalhar com o Tenable, com o produto Nessus, que vai fazer ali as análises de vulnerabilidade, os scans de vulnerabilidade interno ou externo dentro do seu ambiente. Agora, se você tem um ambiente muito grande e faz os scans e tem um trabalho muito grande de sanar essas vulnerabilidades, a gente apresenta o Vicarious, que é responsável por fazer o mesmo scan, mas que aplica esses patches de correção automaticamente. Indo para a camada de PAN, que é o acesso privilegiado, o DLP e CIEM, a gente trabalha com 2 soluções. A Managed Engine, que é uma solução, um fabricante que tem diversos produtos de PAN, de DLP e de CIEM também, mas o nosso principal produto de CIEM é o Azul. O Azul que é uma plataforma world class, né, que de um tempo para cá, dá para dizer mais ou menos 1 ano e meio para cá, caiu muito mais no gosto, né, das pessoas por se tornar uma ferramenta muito mais capaz de fazer o que ela se propõe a fazer e o fato dela ser open source. Então hoje é o nosso principal produto de CIEM, assim como o Cloudflare é o nosso principal produto para a camada de WAF e anti-DDoS. Então, até aqui, a gente estabelece algum nível de segurança quando você já tem consolidado a camada de firewall, camada de endpoint, monitoramento e gestão de vulnerabilidades. Esses pilares mais importantes. Depois que eu já trato de todas essas camadas, eu preciso correlacionar esses logs. E é aí que entra a ferramenta de CIEM. Para ambientes onde tem a necessidade, tem a importância de ser feito esse controle de WAF e DDoS, é adicionar
adicionado a ferramenta da Cloudflare. E aí, quando você já tem todo esse cenário montado, você começa a extrair todas essas informações e colocar numa plataforma de gerenciamento de risco, que hoje nós trabalhamos com o Fortify Data. E no final, aquele risco que você não consegue medir dentro da ferramenta é o seu usuário. Então você contrata um produto, uma solução, nós trabalhamos com a Hacker Rangers, que é uma solução de conscientização de segurança para o usuário final de forma gamificada e que também tem dentro do seu produto os testes de phishing, né, para você saber se aquele treinamento que o seu usuário está fazendo está tendo efeito quando você submete ele a um teste de phishing. Os testes de phishing não são os testes tradicionais, que é um e-mail com um phishing para um usuário que vai sair de férias e você manda uma promoção de uma agência de viagem. Não, ele acessa o ambiente, ele sabe que ele vai fazer um teste de phishing para que se ele errar a resposta, ele não sinta que é uma punição, ele sinta que ele de fato precisa aprender um pouco mais. Então trata esse assunto de conscientização de uma forma um pouco diferente. E aqui a gente consegue enxergar que quanto maior o seu risco e quanto maior o seu risco, menor a sua maturidade. E quanto menor o seu risco, ou seja, quanto mais camadas de segurança você traz para dentro do seu ambiente a gestão, maior a sua maturidade em cibersegurança. Tudo isso por quê? Para a gente chegar nessa pergunta, esse ponto que é importante. Que eu quero, na verdade, que fique até como uma reflexão para todos vocês. Quanto de risco você assume hoje? Você consegue se fazer essa pergunta e ter essa resposta clara? Qual que é o seu nível de risco na camada de firewall, na camada de endpoint, na parte de gestão de vulnerabilidades? Quando foi a última vez que você levantou os seus ativos expostos para a internet que possui uma vulnerabilidade conhecida e que pode ser explorada? Hoje você utiliza, por exemplo, uma regra de firewall de GeoIP para bloquear conexões vindas de lugares que você não tem operação? Ou você filtra todo o seu tráfego pela Cloudflare para saber que hoje você só analisa tráfego limpo? Aonde está o seu risco? Essa é uma pergunta, é uma reflexão que eu quero trazer exatamente para poder apresentar para vocês os vetores de ataque que hoje são os principais. É a partir daqui que a gente consegue iniciar qualquer conversa sobre cibersegurança. Então, os ataques de phishing, smishing e vishing, que é a parte de phishing para quando você recebe e-mails e clica ali e acaba sendo fisgado, smishing, que é a parte de telefonia, vishing, que é a parte de você ser induzido a cometer um erro. Hoje você consegue identificar esses ataques acontecendo e agir para que eles não aconteçam? Você consegue controlar 100% dos sites que você acessa para saber se não é um site malicioso? Hoje, dentro do seu ambiente, como você faz acesso, como você permite acesso, ou seja, como tudo está configurado, está seguindo as melhores práticas? Você segue um modelo de configuração baseado num framework de segurança? Sim, não. Se sim, perfeito, mas eu tenho como melhorar. Os protocolos que você utiliza hoje, tanto de roteamento e etc., são os melhores protocolos, aqueles que não apresentam risco. Como que os terceiros e os fornecedores acessam o seu ambiente? Você permite que ele faça o acesso via VPN tradicional, ou você já utiliza a tecnologia de ZTNA para que você saiba que, por exemplo, o Matheus está acessando o meu ambiente com um login e senha que eu sei que é o Matheus. Mas eu sei que é o Matheus porque eu coloquei uma série de requisitos que ele precisa cumprir antes de acessar o meu ambiente, que é quando a gente fala de acesso remoto seguro. Então, é o Matheus porque tem login, senha, o horário específico para ele fazer esse acesso, dias específicos, ele está acessando de uma máquina que eu libero com um antivírus instalado. Então, eu tenho todos esses pré-requisitos acessados, perfeito, eu libero o acesso. E aqui um dos maiores problemas que a gente tem, que é o ataque de e-mails, né? A parte de business email compromised. Eu tenho uma solução hoje que funciona, que consegue identificar essas ameaças dentro do meu servidor de e-mails. A E7, inclusive, tem dentro do seu portfólio uma solução também de proteção de e-mails, que às vezes a gente confia 100% no nosso provedor, né, ali no Google ou Microsoft, mas que é nosso trabalho colocar uma segunda camada de proteção dentro desse recurso para garantir a segurança. Eu fiz aqui uma reflexão e trouxe alguns vetores de ataque para mostrar para vocês que
quanto mais ferramentas de segurança eu tenho, mais formas de ser atacado eu tenho. Então, esses vetores de ataque, eles existem para uma empresa pequena ou para uma empresa grande, para uma empresa com poucos usuários ou com muitos usuários. O problema, ele acaba sendo o mesmo nos dois cenários. E aí, eu quero agora passar a palavra para o Matheus. Só passa para o último slide, Matheus. Aqui é o nosso Fale Conosco. Se você deseja seguir algum assunto do que eu já comentei até agora, fique à vontade para entrar no nosso site, conhecer um pouco mais, mandar e-mail lá no contato. A gente está aqui na Rua Paz Leme, em Pinheiros, e vai ser um prazer recebê-los caso algum de vocês queira conhecer o nosso espaço, conhecer a nossa central aqui de monitoramento 24 horas, a nossa operação de SNOC. Mas pensando nos vetores de ataque, quanto risco você assume hoje, eu quero passar para vocês a palavra agora para o Matheus, para ele poder apresentar o produto como um todo na parte de ferramentas avançadas. Então, muito obrigado, Matheus, tá contigo. Boa, valeu, Daniel, por toda a introdução do conteúdo, até sobre alerta, né, que é importante que vocês conheçam, pessoal. E a E7 tem incentivado muito essa parceria com a Alerta, porque é um parceiro, toda a estrutura, né, bem robusta, a questão de NOC e SOC, que acaba sendo crucial hoje em dia. Então, por conta disso, é um parceiro importante para a E7. Bom, eu sou Matheus Polini, eu faço parte da equipe da E7, sou Sales Engineer, então eu apoio vocês basicamente a entender as soluções da E7 e também testar os produtos. É totalmente possível que vocês testem as soluções da E7 no ambiente de vocês, ou até mesmo que a gente gere máquinas para ser homologada ali, um caso mais específico. Então é um ponto bem bacana para vocês terem essa possibilidade. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito não só do portfólio, mas contextualizar um pouco a respeito de como está a cibersegurança hoje em dia, né, o que a gente tem visto. O Daniel citou alguns pontos bem interessantes de fatores de ameaça, de risco, que acabam sendo críticos, mas pela telemetria da E7 tem alguns outros que a gente também pode observar. Bom, antes disso, é sempre importante, eu gosto muito de falar um pouquinho a respeito da E7, para que vocês conheçam. A E7 é uma empresa que está presente em mais de 170 países com distribuição, né? Então há comercialização das soluções em mais de 170 países, mas fisicamente com escritório próprio em 27 países diferentes, tá? Para a gente, hoje, o que importa é a presença no Brasil. Então, temos um escritório em São Paulo, na Granja Julieta, também, portas abertas, caso alguém queira convidar. A Alerta vem em conjunto, a gente faz ali uma reunião mais próxima, almoço, dependendo, para todo mundo se conhecer. Bom, esse é um ponto bem bacana também. Então, presença no Brasil, toda a documentação, ferramenta em português, o que acaba facilitando o nosso contato, o uso no dia a dia. Nossa matriz fica na Eslováquia. Hoje a gente tem um foco muito grande, uma presença muito forte na Europa, principalmente na parte leste ali da Europa. Então, esse é um detalhe bem bacana também. Então, nossa matriz ali na Bratislava. Bom, falando um pouquinho mais a respeito, a E7 é reconhecida como líder global nessa parte de segurança de endpoint. Como eu comentei, né, a presença forte na Europa e há mais de 30 anos, então até que um outro fator que é bem importante. A E7 foi fundada em 92, a gente está um pouquinho a mais de 34 anos de mercado, sempre voltado à proteção de endpoints. Então, esse é um valor muito importante para nós, porque a partir disso a gente consegue sempre trazer uma solução muito bem otimizada, uma ótima análise, desempenho, machine learning, inteligência artificial, tudo incluso ali dentro do endpoint. Isso acaba sendo um benefício muito importante hoje, né, principalmente por conta das ameaças, as formas que tem tomado o cybercrime. Bom, outro detalhe é que a E7 tem um incentivo muito grande em relação à questão de valores. Então, é dirigida, tem atuação dos nossos fundadores até hoje dentro do board, ali a parte de conselho e afins. Então, esse é um valor bem interessante, porque a E7 se mantém sólida a partir desses princípios. Nosso foco é em tecnologia, grande parte do lucro que a gente tem ali a partir da venda, né, da comercialização das nossas soluções, é reinvestido. Para vocês terem uma ideia, esse ano a gente vai investir 40 milhões de euros em relação a mecanismos de IA, né, para a gente aperfeiçoar, deixar o produto ainda mais conectado, né, correlacionado com essa questão de inteligência artificial. Bom, e um detalhe que eu vou puxar mais à frente em relação ao serviço de MDR. Então, hoje a E7 tem um monitoramento, detecção e resposta
voltado aos nossos produtos. Então, Matheus, eu tenho um ambiente aqui que ele é mais crítico, tem uma necessidade maior de análise, ou até mesmo, olha, hoje eu não tenho uma equipe completa ali para ficar olhando a ferramenta a todo momento, ou até mesmo ter uma análise 24/7, e por conta disso o MDR ele é interessante, porque é um custo relativamente baixo, pensando em manter um funcionário, certificações, necessidades de atualização que a gente acaba tendo no dia a dia, né? O cybercrime, querendo ou não, ele se movimenta de uma forma muito ágil. Então, esse é um detalhe bem interessante. E hoje, nosso tempo médio de resposta é de 6 minutos, e depois eu vou aprofundar também, detalhar mais a respeito. Bom, pessoal, e aí um outro detalhe que é interessante de falar sobre a E7, nesse quesito de tempo de mercado, né, que a E7 acaba tendo, é a questão do foco em pesquisa. Então, a gente tem um incentivo muito grande nessa questão de reinvestir nas soluções, mas também em pesquisa para entender o cybercrime, as ameaças. Isso vale, é algo que é muito interessante, é muito importante dentro da nossa estrutura. Hoje a gente tem 11 centros de pesquisa e desenvolvimento, então vale ali centros, são escritórios basicamente com equipes focadas unicamente em entender o que os cybercriminosos têm feito, telemetria dos endpoints, novos ataques, então isso é algo muito valioso para nós. Mais de 850 especialistas na estrutura, então quase ali um terço da E7 é voltado à questão de pesquisa dessa parte de cybercrime e afins. Hoje a nossa telemetria ela gera mais de 750 mil amostras únicas por dia. Então são arquivos que foram modificados, arquivos novos, nunca visto antes. Então isso é interessante também. É uma telemetria pensando em outros fabricantes, é um valor bem expressivo. Mais de 2,5 bilhões de URLs diárias sendo analisadas e mais de 60 milhões de metadados também sendo analisados pelos produtos. Então, de fato, acaba sendo um cenário bem amplo, né? Uma diversidade de endpoints. Bom, em parceria com o Mitre, a gente contribui ali de forma significativa para o Mitre Ataque e também presença ali no Lock Shields, né? Uma questão de teste de ferramenta, avaliação, a gente fornece ali e faz o conjunto com a Lock Shields também. Bom, aqui para contextualizar para vocês sobre os reconhecimentos que a E7 acaba tendo no mercado, então aqui são avaliações independentes feitas por terceiros em relação às nossas soluções. Citar aqui os mais famosos, né, a gente acaba tendo o Gartner, a E7 está presente no Gartner hoje, na parte ali do Magic Quadrante para endpoint, como desafiante, challenger. Então esse é um ponto também importante. Se eu não me engano, se não me falha a memória, esse ano foi o único player a estar dentro de challenger pela sexta vez consecutiva ali que a gente tem interagido dentro desse quadrante, e a tendência é que a gente caminha ali para líder. Bom, presença também em AV Comparatives, SEOARD, CLabs, AV-Test, mostrando ali qualidade do produto, algo mais voltado a teste de bancada, desempenho, níveis de falso positivo. Então, são importantes ali para, de fato, avaliar como tem respondido o produto. No demais, pessoal, pelo que a E7 é reconhecida? Questão de confiabilidade, então, pela empresa ser sólida, tempo de mercado, as nossas ferramentas hoje elas são muito bem projetadas para que não ocorra nenhum tipo de vazamento, lentidão, problemática na rede, né, gerar indisponibilidade. Então, esse é um ponto bem positivo. Parte de alta taxa de detecção, então AV comparativos, AV teste, CLabs, a gente sempre sai com um número alto de detecções e um número baixo de falso positivo. Nada adianta a gente sair detectando tudo se arquivos que não representam nenhum tipo de ameaça. Então, esse é um outro fator bem interessante. Bom, pessoal, e aí, para que hoje o conteúdo ele tenha mais sentido para vocês, ou até traga uma visão um pouco diferente, antes de falar só sobre o produto, como se comporta, aprofundar nessa métrica das soluções D7, quero abordar um pouquinho do Threat Report. Mais à frente, eu vou compartilhar o link também de acesso. De forma semestral, a E7 compartilha o E7 Threat Report. Então, esse foi publicado em dezembro para janeiro, de 25 para 26, né? Agora, em meados de julho para agosto, teremos o nosso Threat Report de H1 de 2026. Então, por conta disso, ainda não está as informações mais atualizadas, mas não tem uma diferença discrepante, né? Não há algo que mude muito em semestres, né? A gente sempre vê ali um aumento ou uma queda, mas ainda assim não é como se o ransomware ou o phishing sumissem do mapa. Então são coisas detecções que aumentam, diminuem, mas ainda assim permanecem
sendo presentes. Bom, e aí, só um outro ponto, né? O Trade Report é bem interessante que vocês conheçam, porque é algo gratuito. A Reset disponibiliza essa pesquisa de forma semestral, tanto o Trade Report como o Security Report, através do nosso blog, que é o Elive Security. Vou compartilhar o link também mais ao final da apresentação, que por ele vocês conseguem consumir uma série de informações sobre cibersegurança, se antenar, contextualizar sobre ataques, o que tem sido feito, né, no dia a dia, e isso acaba sendo um impacto positivo, né? Quando a gente conhece o atacante, a gente consegue promover uma segurança mais adequada. Bom, e aqui de uma forma bem simples, né, bem direta ao ponto, alguns cortes da telemetria a respeito do Threat Report. Primeiro, falar um pouquinho sobre o ransomware. Então, a E7 viu um aumento no H2 de 2025 em relação aos ransomwares. Aqui a gente vê a distribuição geográfica, né? Então, o número de detecções que acabou ocorrendo, né? O quanto mais escuro, digamos assim, a coloração no mapa, maior o nível de detecção. Ah, Matheus, mas pô, teve um aumento só de 13%, o Brasil não está tão uma coloração tão forte, isso demonstra que a gente não precisa se preocupar, algo do tipo? Não. É interessante que a gente observe que o ransomware é uma ameaça que, desde ali de meados de 2012, 2013, ele tem sido cada vez mais presente. Então, ele tem mudado os formatos que atua, os valores de resgate, a forma como se torna mais complexo. Então, é interessante que a gente continue com um olhar bem posicionado para o ransomware, que hoje é a ameaça que mais gera impacto dentro dos ambientes. Então, o nível de ameaça ali mais severo que a gente acaba vendo é o ransomware. Então, o que tem mudado, até porque o aumento da telemetria aqui em relação a detecções de ransomware. Primeiro ponto, pessoal, questão de ataques automatizados. Hoje em dia, a gente acaba enfrentando muito uma questão de ameaças que estão, ou melhor, atacantes, cybercriminosos, que estão utilizando o uso da inteligência artificial em conjunto aos ataques. Matheus, como que funciona isso na prática? Imagina só, o atacante, anteriormente, no passado, digamos assim, ele precisava imaginar qual empresa ele ia atacar, coletar uma série de informações, domínios, usuários, ferramentas. Então, ele precisava fazer uma certa busca, digamos assim, dentro de uma etapa, né, de uma cadeia de ataque, ele precisaria fazer uma busca e entender o alvo dele. Bom, com a IA, eu acabo possibilitando criar um fluxo automático para isso. Então, cria-se um agente que faz essa busca, coleta essas informações todas, entre outras ferramentas que promovem esse tipo de automação para a coleta de informação. E aí eu tenho uma questão de um acesso, um ataque mais rápido. Então, o ransomware antes que era visto em uma questão de meses para acontecer, esse período vai se diminuindo conforme o tempo. Outro ponto é o aumento de grupos de RAS. Então, até fiquei pensando, o Daniel, lá no início da apresentação, comentou que a Alerta fornece recursos, soluções em formato de SaaS, né? Então, Software as a Service. E aí, do lado do cybercriminoso, o que a gente observa? O RAS, que é o Ransomware as a Service. Então, como a sigla já menciona, né? O ransomware ele vira uma questão de serviço. Então, anteriormente, né, alguns anos, digamos assim, eu precisava ser uma pessoa curiosa, primeiramente, com conhecimento técnico, programação e afins, ou que fuçasse muito na internet para conseguir um ransomware ali já estruturado e afins para aplicar no ambiente. Então, era algo mais complexo, digamos. Eu precisava de um conhecimento prático muito maior, ter uma visão muito mais específica de como os ambientes, como a tecnologia funciona. Com o RAS, isso diminui muito. Por quê? O RAS ele vai fornecer, então, eu pego um grupo de cybercriminosos, por exemplo, o Lockbit, que é muito famoso, o Gentleman está bem alta, o Akira, o Conte, que era mais na nossa região aqui de América Latina. Então, eu vejo vários grupos famosos de ransomware, que eles fazem o quê? Pega a estrutura que eles utilizam, então, ó, a gente tem aqui tais servidores de comando e controle, tem aqui os softwares que podem ser utilizados, as vulnerabilidades, gera uma documentação e a pessoa ali mal intencionada, ela só segue um passo a passo. Então, o aumento desses grupos de RAS e pessoas afiliadas, que são basicamente quem contrata esse tipo de serviço, acaba aumentando a propagação. Então, antes eu tinha equipes, digamos assim, né, porque hoje a questão do ransomware ele é muito mais especializado, é algo muito mais voltado como se fosse uma empresa, infelizmente uma empresa maliciosa, mas
algo corporativo, né, pelo tamanho, a proporção que tomou, mas então eu tenho o Ransomware as a Service comercializando isso e tornando fácil. Um ataque ele pode ser disseminado em diferentes segmentos, em diferentes níveis de estrutura. Então, esse é um ponto bem importante da gente observar. Não quero criar caos e pânico, né? Mas a ideia é que a gente veja que o mercado em si, tanto o nosso, está mudando, como o cybercriminoso também. E o outro ponto é o múltiplos formatos de extorsão. Então, antes, o que a gente observava ali quando se fala do Anacry, por exemplo, que é um caso bem famoso, NotPetya, entre alguns outros, era telona vermelha, pague o resgate em tal carteira ali com bitcoins. Era basicamente isso. E os seus dados estavam, normalmente, eles estariam de volta. E você pagava o resgate. Hoje, o que acontece? É a telona vermelha, é ali a questão de acusar que vai vender os dados, também, então já entra uma dupla extorsão, né? Vai ter a venda dos dados e a perda das informações locais. Tem também a parte ali de acusar, por exemplo, para a União Europeia, a GPDR, então, ó, eu vou falar ali para uma determinada pessoa, um advogado, por exemplo, para entrar com um processo informando que vocês vazaram dados ali de forma indevida e afins. No Brasil, LGPD. Então, está caminhando a LGPD cada vez mais, a gente vê em atuação e tem extorsões que mencionam, fala que vai vazar as informações, que vai entrar com um advogado com processo e afins, então acaba sendo uma propagação muito maior. Então, antes você tinha um problema, que era restaurar os dados e talvez pagar um resgate, agora você tem vários formatos ali de extorsão, de coagindo e afins, então acaba sendo algo muito, uma pressão muito maior, né? Esse é um ponto que a gente tem observado em relação ao ransom. Ao meu ver, dificilmente haverá uma queda em relação ao ransomware no sentido de não ser uma ameaça tão crítica. O Brasil, ele ainda é um setor um pouco afastado, a gente tem alguns sites que a gente pode utilizar como referência, um que é bem bacana que eu gosto de olhar, é o Ransomware Live, que ele mostra, ransomware.live, que ele mostra ataques acontecendo e afins, ou ataques que aconteceram e medidas de resgate, para vocês terem uma ideia, né, de como que funciona. O Ransomware Live ele mostra quais países foram mais afetados. O Brasil, ele não, até seguindo essa telemetria, ele não é um país tão afetado, mas ainda assim acontece. A gente vê Estados Unidos e alguns países na Europa, o número de ransomware é muito maior. Mas nada impede, né, que aconteça com a gente, então é interessante entender o que tem sido feito do lado do atacante para a gente replicar de forma segura para o ambiente. Bom, e a gente acaba sempre falando muito de ransomware, né? No dia a dia a gente vê muito esse enfoque, esse medo, porque realmente é onde gera impacto, mas eu trouxe até aqui um paralelo que outras ameaças também importam. Então aqui eu trouxe o corte de Altrez, então todas as ameaças dentro do Threat Report, para falar a respeito do aumento, a gente tem identificado um aumento de detecções, isso pode vir por várias variáveis, um aumento de ataques, um aumento relacionado a detecções feitas do endpoint, então a gente tendo uma telemetria maior, um número de endpoints maior, isso pode também afetar. Então, no geral, esse aumento ele pode variar, mas ainda assim é considerado um aumento de detecções de forma geral, né? Então, aqui a gente pode observar a variação de ameaças que acabam sendo detectadas. E o que a gente pode observar que acaba sendo importante? Nesse top 10 que a gente tem de detecções no H2 de 25, aqui os cortes, né, então top 10, o aumento é sempre em relação ao corte do segundo semestre de 25. Parte de phishing, primeiro disparado, eu, desde que estou na E7, vai fazer uns bons 4 anos, dificilmente essa parte de phishing, HTML não está em primeiro, ou no top 3, é sempre phishing em primeiro, segundo ou terceiro, acaba tendo esse cenário. Então, o phishing é uma ameaça que se mantém muito presente, acontece de várias formas diferentes. Não vou dar tanta ênfase agora, que é mais para contextualizar que há outros tipos de ameaça que continuam acontecendo, mas o phishing acaba sendo um destaque bem importante. E um outro ponto, até coloco aqui como um insight, como um destaque, variação de ataques via web. Se a gente reparar aqui, ó, JS, aqui doc, JS, então grande variação ou HTML ou
é JavaScript, então uma extensão do navegador maliciosa, um site que foi mal configurado ou mal projetado, onde inseriram payloads maliciosos, e porventura, quando você acessa esse site, você faz o contato com esse payload e é executada uma vulnerabilidade, é feito contato com algum comando e controle, e afins, a gente pode imaginar vários cenários. Então é interessante da gente observar que a web é algo, um vetor muito perigoso para o endpoint, ainda mais por ser uma interação tão próxima do usuário, e o phishing acaba tendo essa relação também, né? Muitas vezes web ou e-mail, mas assim é um meio de propagação muito utilizado. Bom, outro ponto, outras ameaças também que importam é a parte de downloaders. Então ali, o usuário porventura recebe um phishing, acessa um HTML malicioso, faz o download de algum executável, algum script e afins. Então aqui a gente vê também uma série de detecções voltadas a trójanos vindo pela web, né, mediante um download. É bem interessante da gente observar essa variação, né, desde o JS, que eu havia comentado anteriormente, outros formatos aqui em volta da Microsoft, né, então, até aproveitando toda a detecção que houver um agent aqui, é que de fato executar algo malicioso na máquina, para ficar como um ponto conectado no ambiente. Matheus, o que isso gera? Qual que é o medo que eu teria que observar? Uma questão de um backdoor, né? um ponto ali na rede para persistência de um ataque. Então é interessante da gente observar que esse agent aqui menciona algo na máquina que possibilitava um acesso externo, uma troca de informação externa. Bom, quais os principais pontos que a gente pode observar? Normalmente a gente considera como ataques menos nocivos, então já que não criptografa os meus arquivos, não tem um imediatismo, não tem uma preocupação tão grande, porém há a questão de roubo de credenciais, que acaba sendo uma violação muito importante da gente observar, e variação nos estilos das ameaças. Então, aqui o downloader ele pode servir para várias coisas, desde um roubo de credencial, um backdoor, que vai possibilitar o acesso de um atacante para implantar um ransomware. A gente pode ver múltiplas keylogger para roubar vários outros dados além das credenciais. Mas o ponto aqui, até que eu queria destacar, que eu estou repetindo, pessoal, quando a gente pensa em roubo de credencial, o ransomware a gente vê um aumento, tanto na telemetria da E7, mas de outros provedores também, e o roubo de credencial. Por quê? Imagina só, eu poderia estabelecer toda uma cadeia de ataque, né? Então eu faço um acesso inicial, eu roubo uma informação, eu faço uma movimentação lateral, várias outras etapas até realizar o ransomware, o impacto no ambiente. Então é uma cadeia de ataque muito mais elaborada e demanda muito mais tempo, é mais sofisticado e afins. Por outro lado, eu tenho o roubo de credencial, que é eu instalar um agent, que é eu utilizar uma extensão no navegador, que é eu ter um keylog implantado, que a partir daí eu simplesmente vou roubar essa credencial e comercializar. E isso existe com um certo ganho, com um certo aumento. Por quê? Uma vez que acontece um ataque dessa forma, a possibilidade de roubar várias credenciais é muito grande. Então pode ser que seja uma credencial, vamos deixar como inútil, que não tem um acesso efetivo no ambiente, não tem um acesso escalável e afins, mas pode ser uma credencial semelhante ao que aconteceu recentemente no caso da Defesa Civil, que era uma credencial antiga, muito, muito antiga, sem supervisão, que foi vazada de alguma forma e uma pessoa mal intencionada teve acesso. Então, quando a gente viu ali vários alertas, a questão do misotrampia e afins, não foi um ataque extremamente elaborado, não, foi encontrar uma credencial vazada e atribuir ela dentro de um sistema e coincidentemente deu certo. Então, acaba sendo algo menos, a gente vê como menos nocivo, menos problemático, mas pode tomar grandes proporções. Bom, e aí, avançando um pouquinho, ameaças por e-mail também é um outro detalhe que eu gosto muito de citar, gosto muito que a gente tenha esse olhar para as detecções vindas de e-mail, porque acaba sendo um contato muito próximo do usuário. E aí, aproveitando uma fala do Daniel, que mostrou ali os riscos, os vetores que acabam tendo, né? Tem o smishing, que acaba sendo por SMS, tem o phishing, naturalmente, que a gente conhece por e-mail, que tem ali um link de direcionamento, você passa informação. Isso vai se evoluindo.
ameaça por e-mail, tem o phishing hoje em dia, por exemplo. Então, vão complementando esse nome de várias formas, né? Então, o phishing, por exemplo, você recebe um e-mail, dentro desse e-mail tem um QR Code. Então, o QR Code normalmente ele não é validado por ferramentas, por conta ali do formato diferente, né, de análise que seria necessário. E aí o usuário pega, faz o quê? Chegou o e-mail na caixa dele, o endpoint que ele está vendo o e-mail, normalmente, se é corporativo, é protegido, e aí se ele acessasse um link, esse link poderia ser barrado. Então, o que acontece? Ele pega o celular pessoal dele, ou o celular corporativo, e muitas vezes a gente vê que não há uma proteção devida ao celular corporativo também, escaneia o QR Code, e aí passa-se uma credencial. Então, é uma busca de alternativas para que a análise feita pelo endpoint já não seja tão útil. Então, pega outro dispositivo para continuar o ataque. Então, ele não passou a credencial pela máquina protegida da corporação, mas ele acessou pelo celular corporativo ou pelo celular próprio, sem nenhuma supervisão, e houve ali vazamento das credenciais. Então, é algo interessante da gente observar. Bom, aumento de phishings aperfeiçoados por IA. Então, esse é um destaque que eu reforço muito. Na mesma proporção que nos últimos anos a gente viu um aumento, só se fala sobre IA, é algo crucial, toda empresa tem que ter afins, mas é interessante da gente pensar que a IA também vem para o lado negativo das coisas, e aí phishings eles acabam sendo mais estruturados, uma escrita melhor, algo mais apelativo, menos erro ortográfico, então acaba sendo algo importante da gente observar. Retoma que o roubo de credenciais, né, também que acaba acontecendo, e ali uma porta de entrada para ataques mais elaborados. Seja no roubo propriamente da credencial, instalar um Trojan ali que permita um acesso remoto, faça um backdoor no ambiente, dentre várias outras possibilidades que a gente pode imaginar. Bom, e aí, pessoal, avançando aqui para a parte de produtos, como que a E7 pode apoiá-los? Então, como que a ideia da E7 fornecendo algo a vocês, tá? Como que a gente pode contribuir na segurança? Hoje a gente pensa num ambiente com vários vetores de ataques possíveis, e por conta disso a gente tem o E7 Protect Platform. A gente tem um ecossistema que vai unificar essas ferramentas em algum nível, de alguma forma, vai ter uma interação entre elas. Bom, eu vou destacar algumas dessas ferramentas, eu não vou focar detalhadamente em cada uma delas. Conforme surgir uma necessidade, até aproveitando, pessoal, qualquer dúvida é válida, peço que deixem aqui dúvidas, comentários, interações, mas ao final eu vou estar lendo elas e respondendo, porque eu estou com um monitor só, então não consigo fazer essa jogada ao mesmo tempo, mas eu aproveito e respondo todas as dúvidas que houver. Bom, dentro do E7 Protect Platform, quais são as nossas camadas hoje? Como que a gente promove segurança? Desde a parte de proteção de endpoint, hoje aqui já utilizando recursos de IA, a gente não imagina uma análise hoje só contemplando a questão de assinatura, então é importante heurística, DNA, machine learning, para conseguir uma análise mais profunda, que tenha ali níveis de comparações mais próximos de entender se é uma ameaça ou não. Proteção para servidores, então a gente tem um módulo dedicado, otimizado para servidores Windows, Linux, então aqui acaba sendo bem amplo. Proteção de dispositivos móveis, então caso aí vocês tenham celulares, tablets corporativos e queiram proteger, a E7 está com um benefício muito interessante para isso, vou citar no final da apresentação, que acaba sendo um ganho, e como eu citei anteriormente, um vetor também a ser protegido. Parte de proteção de e-mail, seja o Exchange físico, Google Workspace ou até mesmo Microsoft Office 365, possuem essas ferramentas, a E7 consegue expandir a camada de proteção. Multifator de autenticação, caso vocês tenham VPN, ferramentas de terceiros que suportem API, IDP e afins, RDP, servidores conectando via RDP, login do Windows, que queiram proteger com multifator, importantíssimo, já que é uma medida extremamente forte contra o roubo de credencial que acaba acontecendo, então a gente consegue inibir esse problema de credencial vazada e roubada ou até mesmo fraca por questão do multifator, então acaba sendo um ponto bem positivo. Criptografia de disco, estou pensando em LGPD, ou até mesmo processos de ISO 27001, entre outras auditorias, o FUDISC é importantíssimo. Gerenciamento de vulnerabilidades e patch, vou destacar bem a respeito, e a parte de proteções para aplicações em nuvem.
Ah, Matheus, hoje a gente utiliza AWS ou Azure, GCP, tem máquinas virtualizadas. Bacana. A gente consegue protegê-las de uma forma otimizada para garantir segurança. Não é porque está no provedor de terceiros que a gente não tem que ter nenhum tipo de supervisão. É interessante que é uma proteção compartilhada e a gente faça do outro lado, nessa essa parte do escaneamento, analise processos e veja o que está acontecendo. Outro ponto, XDR. Então, caso vocês utilizem EDR, XDR no ambiente hoje, a E7 também contempla esse nível de proteção e sandbox em nuvem para análise externa. Então, aqui é o principal, né, o core, digamos, da nossa plataforma, mas tem outros recursos, né, como inteligência de ameaça, o e-advisor, serviços, integrações com terceiros. Hoje a ferramenta ela consegue ser bem segmentada. Bom, e aí, pessoal, passando para a parte de endpoint, como que funciona os níveis de proteção da E7? Aqui eu vou destacar um pouquinho a respeito da nossa proteção para endpoint. Hoje, interagindo com Windows, Linux, Mac, então acaba sendo bem abrangente. E aí, como eu citei anteriormente, não dependendo somente de uma análise de assinatura. Ah, conheço ou não conheço esse arquivo? Não vai ser só dessa forma. Tem toda a parte de heurística, machine learning, uma análise avançada ali em cada arquivo do dispositivo. Bom, aproveitando, comentando um pouquinho mais a respeito do endpoint, também esperem como recursos de controle web, firewall, devices, para ter ali um controle, uma segmentação melhor do ambiente. E aí, para destacar a respeito do Endpoint Security, eu fiz um recorte melhor, vou falar das camadas de proteção que o Endpoint hoje D7 carrega. Então, implementou o serviço D7, tem um endpoint instalado na máquina, todas essas camadas de execução vão estar rodando no dispositivo. Matheus, qual que é o ganho? Então, eu consigo uma análise segmentada ali em vários níveis diferentes do dispositivo. Desde o EFI, quando eu inicializo a máquina, até mesmo em camadas ali mais complexas, como análise em memória. Então, a memória RAM do dispositivo ela é volátil, você desliga, limpa todo o cache ali, o que estava sendo armazenado. Então, uma análise em memória é muito importante para ameaças de persistência, ameaças de ofuscação, análise de script, integração com plataforma da Microsoft para entender se tem algum aproveitamento do PowerShell, do terminal e afins, bloqueio de exploit, a gente vai trabalhando em vários níveis diferentes. E aqui eu destaquei o escudo anti-ransomware e o ransomware remediation. Bom, pessoal, como que funciona? Enquanto eu vou destacando, eu vou deixar uma demonstração aqui bem breve rodando. Basicamente, pessoal, através da nossa política, a gente tem a definição ali do Ransomware Shield e do Ransomware Remediation. Então, a E7 passa a analisar cada artefato, então cada arquivo em execução, ou melhor, cada executável rodando no dispositivo, DLL sendo acionada, qualquer movimentação que o dispositivo faça, que retome uma característica de criptografia, o escudo anti-ransomware ele entra em ação. Aqui a gente mostra todas as extensões que são suportadas, entre outras que vocês podem adicionar, e aqui é uma simulação. Então, o Ransomware Shield ele vai estar analisando os processos acontecendo. Eu tenho um arquivo doc aqui em específico, e um surprise.bat para simular a ameaça de ransomware dentro do ambiente. Qual que vai ser a intenção? A partir do momento que eu rodar essa ferramenta, esse script, vai ser chamado um processo de criptografia. O E7 identifica, mas imaginando um cenário hipotético que o ransomware foi mais rápido do que a solução, ele conseguiu criptografar os arquivos. O que a E7 faz? Gera um backup disso. Então, vocês vão reparar ali que a pasta onde estava armazenado os arquivos, então ele tem o CV Restored, Annual Report, afins, tem um ponto locked, mas também tem um ponto restored ali dentro da pasta. Então, conforme o Ransomware Shield detecta, mas ele não interage a tempo, o Ransomware Rollback, ou Ransomware Remediation, perdão, ele acaba realizando a restauração dos arquivos, enquanto a ameaça ali, ela não foi completamente limpa. Limpou, restaurou, o ambiente está seguro novamente. Então é uma medida muito interessante, muito importante da gente ter na prática, no dia a dia, porque em caso de um aperto ali por questão de um ransomware, a E7 tem mecanismos para detecção do ransomware e restauração dos arquivos maliciosos também. Então esse é um ponto bem positivo que a gente vê
tudo o detalhamento dentro do nosso painel E7 Protect, como que aparece a detecção, a visão da máquina. Eu consigo, dentro do painel também, observar quais foram os arquivos restaurados. Isso é algo que tem evoluído muito dentro do produto. Bom, então, esse é um primeiro ponto, falando sobre o endpoint. Em um segundo momento, a gente destacou ali, durante o Thread Report, a importância da proteção para e-mail, as ameaças, o aumento das ameaças de e-mail. E aí entra aqui o E7 Cloud Off Security. Qual que é a função do E7 Cloud Off Security? Hoje ele atua no nível de camada de proteção de e-mail, integrando com Microsoft 365 e Google Workspace. Matheus, tem um desses dois provedores, ou até mesmo tem os dois provedores. Perfeito, consegue integrar via API todo o fluxo de e-mails e até mesmo arquivos que passam, via o Exchange Online, ou Gmail, ou até mesmo arquivos que passem pelo OneDrive ou o Google Drive, a E7 faz análise. Então aqui a gente está detalhando os níveis que a gente interage, quais camadas, capacidades possuem dentro do produto. E aí vai um ganho muito importante, que é esse segundo nível de verificação. Então, passou pelo tenant da Microsoft, a Microsoft tem seus recursos de anti-spam, tem seus recursos de anti-phishing, posteriormente analisado pela E7. Então, tem um ganho ali de uma segunda camada. E a gente pode observar que dentro da telemetria da E7, ano após ano, esse número tem aumentado. Então, quando a gente observa os números que o Cloud Office gerou, são mais de 1 milhão e 300 ameaças de e-mail detectadas. Então, aqui pensando em arquivos maliciosos anexados por e-mail. Então, uma detecção muito simples que eu acabo vendo normalmente no dia a dia dentro do Cloud Office. Boleto.pdf.exe. O usuário baixou, foi abrir o PDF, executou ali rapidinho, sobe um pop-up, fecha algo, ou um script, não sabe o que aconteceu, e era uma ameaça, mas ele, dependendo do cenário, do colaborador, ele não tem tanta afinidade com essa questão de extensão, como funciona, qual a importância, e acaba passando por esse tipo de problema. Então, tive diversas detecções desse nível dentro do Cloud Office Security. Mais de 3 milhões de ameaças de phishing detectado, então um número bem expressivo, que passou por outros provedores e foi bloqueado dentro do E7. Mais de 200 milhões de e-mails spams que foram bloqueados e mais de 600 mil amostras de ameaças bloqueadas dentro do OneDrive e do Google Drive. Então, compartilhei uma pasta com um externo, esse externo subiu um arquivo, ele não sabia, e aí era uma ameaça. Ou até mesmo ele era mal intencionado e sabia que era uma ameaça e compartilhou mesmo assim. Então tem esses dois cenários, e a E7 acaba provendo um nível bem amplo de análise, de detecção e bloqueio. Então esse é um ponto importantíssimo da gente imaginar. Hoje, até aquela questão do phishing que eu comentei, né, do QR Code dentro do e-mail para ser analisado pelo colaborador, ou ser lido pelo colaborador, a E7 faz o bloqueio. Então, se for uma ameaça, um phishing, recebi um e-mail, tá ali, ó, receba seu bônus em determinado banco, escaneou o QR Code, antes disso, a E7 já fez uma pré-análise desse QR Code e quarentenou ou liberou, se era de fato algo permitido. Bom, pessoal, então, avançando aqui, temos o E7 Vulnerability e Patch Management. Um outro recurso muito importante hoje, por quê? Devido ao aumento de ransomware, entre várias outras ameaças, algo que é muito explorado de forma relativamente comum são as vulnerabilidades. Matheus, o que seria uma vulnerabilidade? Eu tenho, por exemplo, o Chrome na versão 10, e aí, por algum motivo, já está na versão 15. Nesse gap, né, nessa diferença de atualizações entre o meu software e o mais recente, tem uma série de vulnerabilidades. Então, é um mau comportamento ali que o criminoso vai se aproveitar para adentrar no ambiente, implementar algum software, coletar alguma informação, keylog e afins. Então, quando a gente tem o recurso de o E7 Vulnerability e Patch Management, basicamente, via console, via E7 Protect, a gente vai mapear todos os softwares do ambiente, das estações e servidores, buscar se há CVEs, né, então vulnerabilidades expostas em relação a essas versões de aplicações que estão no ambiente, e promover a correção. De forma automática, a gente envia a correção para essas vulnerabilidades. Aqui é um ganho muito positivo. Então, por exemplo, eu tenho um ambiente com sistema operacional Windows, ali os desktops todos são Windows.
Perfeito, a E7 vai mapear os softwares que possuem e também promover a correção automaticamente. Ah, Matheus, mas eu tenho Linux, aqui eu tenho servidores Linux no meu ambiente. A E7 vai mapear todas as vulnerabilidades, seja numa dependência, seja de fato numa aplicação e afins, mapeia essas dependências e aplicações vulneráveis e promove a correção, por enquanto, de forma manual. Por quê? Sistemas operacionais Linux normalmente são mais complexos e varia muito mais nessa questão do SO, então o E7 por hora fornece de forma manual, mas dentro do nosso roadmap para esse ano tem ali, vai ser lançada, né, a possibilidade de correção automática também. Um recurso super fácil de utilizar na prática, no dia a dia, ele é bem tranquilo, tem dashboards para mostrar vulnerabilidades dentro do ambiente e também menus para correção, então devidamente o envio dessa correção, e vocês podem extrair relatórios de forma mensal, semanal, sobre as ameaças que foram corrigidas, quais falharam, para que vocês tenham um mapeamento, né, vocês consigam acompanhar esse inventário do ambiente. Bom, avançando, a gente tem o E7 Inspect, que é a nossa ferramenta de XDR. Então, ele foi evoluindo, antes era a nossa ferramenta de EDR e hoje já é considerada uma ferramenta de XDR. Então, basicamente, ele vai gerar detecções além do endpoint. Matheus, como que funciona o E7 Inspect hoje? Uma ferramenta com mais de 1.000 regras de detecção. Então, nosso foco é em relação ao comportamento. Indiferente se é um software legítimo, se não é, se ele é malicioso, se ele tem uma reputação bem conhecida ou não, o E7 Inspect ele vai promover análise das movimentações maliciosas no ambiente. Por exemplo, eu tenho ali uma DLL do Windows, muito importante, conhecida, reputação ok, e um atacante, um cybercriminoso, descobre que ela é vulnerável em tal nível que eu posso manipular ela de alguma maneira. Aí você vai observar essa movimentação, quando é algo legítimo sendo utilizado de uma forma indevida. Então esse é um ponto muito importante de ser observado, até porque hoje o endpoint ele vai ter o quê? O anti-malware, né, do endpoint. Ele vai ter um olhar voltado ao quê? Arquivos maliciosos. Então, aquele arquivo ali que tem uma reputação baixa, que tem uma movimentação diferente ali do padrão, executa alguma macro e afins, é observado, gera detecção e bloqueio. Com o Inspect, não. A gente vai observar movimentações legítimas, por exemplo, PowerShell, executando uma instalação de software de forma silenciosa às 8 da noite, por exemplo, fora do horário comercial, ou até mesmo em qualquer horário do dia, mas ele destacaria essa movimentação maliciosa. Então, esse é um ganho muito positivo. Por quê? Os cybercriminosos têm utilizado muito disso, né, do Live off the land, de ataques que usam softwares legítimos. Bom, tá bom, Matheus, mas vai ser só detecção? Não. Hoje, o nosso comportamento da ferramenta é baseado no Mitre, então são ataques, ou melhor, detecções, telemetrias baseadas em ataques reais, em movimentações que os atacantes utilizam no mundo real. Bom, outro ponto, toda a parte de busca, filtragem, vocês conseguem realizar uma questão de pesquisa, thread hunt dentro da ferramenta. Então, olha, 2 semanas, 3 semanas, ocorreu um evento dentro do sistema operacional que eu marquei ali, queria ver se ele repete no ambiente. Bacana, a gente consegue fazer a parte de pesquisa e entender se reflete em alguma outra máquina, se aconteceu mais vezes no mesmo dispositivo. Então, isso é algo muito interessante, porque eu consigo criar vínculo, eu consigo correlacionar informações do ambiente para entender se é um ataque complexo, se é um ataque, de fato é um ataque, se ele está se estruturando, em qual fase ele está, quais movimentações diferentes têm sido feitas. Isso tudo entra num quesito de inteligência ali do ambiente. Então, de você entender algo malicioso acontecendo, a propagação, vocês acabam tendo mais visibilidade do ambiente de uma forma geral. Então, esse é um benefício muito importante. Então, hoje, o XDR ele toma ali uma proporção muito ativa dentro do ambiente, e para E7, tanto Windows, macOS ou Linux são suportados. Então, tem um servidor, tem um desktop, o E7 Inspect ele vai suportar, ele vai conseguir proteger e gerar visibilidade dessas máquinas. Bom, pessoal, e para aproveitar, queria destacar uma questão sobre o nosso MDR. Então, aqui o slide ele mudou um pouquinho o formato. Hoje, a E7 tem duas ofertas do MDR, e eu queria destacar, trazer um pouco a respeito disso, por quê?
Vamos imaginar o seguinte cenário. Matheus, gostei muito do Asset Inspect, entendo a necessidade, até em relação ao Trade Report, ele vi uma necessidade, mas eu não sei se hoje eu tenho equipe, braço para manter um serviço, ou melhor, manter uma análise dessa ferramenta. Não sei se eu tenho ali, se o meu colaborador tal ele está certificado, se ele está conseguindo acompanhar pelo volume e afins, até porque a gente entende que hoje, no dia a dia, é difícil da gente ficar 24 horas, ou melhor, nosso horário comercial, nosso horário de trabalho dedicado a uma única ferramenta. Qual que é a proposta desse set? Através do MDR ou do MDR Ultimate, a gente acaba tendo uma oferta para gerenciar o sistema, ou melhor, a ferramenta de vocês. Então, pelo MDR, a gente vai gerar um suporte de todo o monitoramento, detecção e resposta que a ferramenta gera. Então, o ESET Inspect, 3 da manhã, gerou um incidente malicioso ali, manipularam uma DLL em um servidor. Perfeito. Tem um analista da ESET que vai tomar nota desse evento, para analisar se é algo malicioso ou não. Se for, vai gerar uma resposta, vai gerar um resumo, para que vocês tenham visibilidade, entendam o que está acontecendo no dia a dia do ambiente de vocês. Então, aqui o MDR, na sua oferta, digamos, de entrada, acaba já sendo um recurso muito valioso. Por quê? É uma equipe global, então 24 por 7 garantido, tá? 24 por 7 todos os dias do ano. Putz, virada do ano, vai ter alguém olhando o ambiente de vocês. Então, esse é um ponto muito importante, porque garante uma maior proteção. E aí, a nível global, a gente tem diferentes visões, diferentes conhecimentos, e vale o detalhe que a E7 é uma empresa especialista em segurança. Então, dentro desses 30 anos, tem colaborador que atuam há mais de 10 nessa parte de pesquisa de ameaça. Então, é algo muito valioso. Outro ponto, dentro do nosso serviço, nada é feito de forma isolada. Então, tem busca ativa de ameaças, melhoria e otimizações contínuas dentro do ambiente, biblioteca própria de IOCs, que a gente acaba observando no dia a dia. Então, imagina só, a equipe de MDR das 7 ela vai estar observando vários outros ambientes do mundo. E, às vezes, o ambiente de uma empresa em determinado país reflete em algo do Brasil. Ou o contrário, a gente acaba aproveitando esses indicadores de comprometimento para gerar uma base, uma visibilidade mais ampla do ambiente. Então, esse é um detalhe também muito importante. Comentei que os eventos eles não são tratados como algo isolado, né? A E7 faz uma questão de padronização, entende o ambiente, como ele se comporta, cria exclusões para otimizar a análise do nosso especialista. Então, conforme o tempo passa e o MDR está presente no ambiente, maior nível de exclusões, maior nível de entendimento e clareza sobre o que está sendo observado. E aí, a caça contínua é algo super interessante, porque pegar aquele mesmo exemplo, há 2 semanas aconteceu um evento. Se ocorrer esse evento novamente 2 semanas depois, a gente vai correlacionar eles, ver o que mudou, se é algo atípico, se é algo malicioso, se é algo que já foi visto no comportamento de algum cybercriminoso. Então é algo bem valioso. Relatórios personalizados, então, de forma semanal e mensal, vocês recebem um resumo de tudo que foi analisado, número de detecções, eventos gerados, respostas para esses eventos, então algo super interessante. E aí, como eu comentei, isso é feito de forma 24 por 7. Nesse meio tempo, pessoal, Matheus, tá bom, eles estão gerando visibilidade, estão gerando ali detecções, informações para a gente consumir, mas e a resposta? Durante todo esse processo de triagem, análise de evento e afins, a site gera a resposta. Então, a nossa resposta pode ser bloquear o executável, pode ser isolar o dispositivo da rede conforme a necessidade, conforme a permissão, matar o processo, entre várias outras ações que a ferramenta permite. Então, esse é um ganho interessante, por quê? Eu defini dentro do MDR que pode se isolar a máquina assim, se houver a necessidade. Ok, 3 da manhã, começou uma criptografia num servidor. A site conteve, vamos supor, conteve ali o executável malicioso e isola a máquina da rede para quê? Para gerar uma visibilidade, uma análise forense mais detalhada. Então, esse é um ganho muito bacana do MDR. Matheus, qual que é a diferença do MDR Ultimate? Não vou destacar todos os pontos agora. Para vocês, caso alguém tenha interesse, queira se aprofundar, estamos totalmente à disposição, mas basicamente a diferença do Ultimate é para cenários mais específicos. Olha, Matheus, eu sou
do ramo financeiro, sou uma startup, fintech, afins, eu tenho ali dados muito sensíveis, tenho ligação diretamente com o governo, eu quero algo personalizado, eu quero algo dedicado ao meu ambiente. Perfeito. A gente tem aqui a parte do Ultimate, onde tem uma pessoa que a gente deixa como TAM, né, digamos assim, que é um Technical Account Manager dedicado ao ambiente. Então, tem ali os analistas realizando análise dos eventos e afins, mas esse TAM ele vai ser responsável por criar padrões, entender, ter uma comunicação direta. Então, houve ali um problema e eu preciso de um contato direto com a equipe de MDR. Esse TAM ele vai ser o responsável, ele vai fazer todo esse intermédio, estar tá mais próximo ali do ambiente de vocês e acaba sendo algo muito bacana. Dentre várias outras capacidades, análise pontual de malware. Olha, minha equipe, um analista detectou, viu um arquivo, ou até mesmo você viu um arquivo, quer que esse arquivo seja analisado pela equipe da E7. Envia dentro do MDR Ultimate, isso é totalmente possível, um SLA muito menor, tá? Então esse é um detalhe bem bacana. Entre algumas outras características que aumentam o valor agregado do recurso. Bom, pessoal, e aí para chegar na reta final do conteúdo de hoje, a gente que vocês tiveram um bom banho de loja, estão entendendo bem sobre a E7, um destaque aqui bem positivo a respeito do nosso MDR é um tempo médio de resposta de 6 minutos, então o MTTR, basicamente de 6 minutos, um analista viu o evento acontecendo, gerou uma resposta, gerou um incidente, ou até mesmo respondeu ele isolando a máquina, matando o processo e afins. Então teve algo sendo acionado dentro de 6 minutos. Hoje é um dos tempos mais ágeis, digamos, um dos menores tempos do mercado em relação a serviços de MDR. Então acaba sendo 10 vezes mais rápido que outros MDRs do mercado, 160 vezes mais rápidas do que uma equipe local, uma equipe interna de SOC. A gente tem essa relação aqui de 16 horas, né, que é normalmente o tempo médio de análise de um incidente, e também 66 mil vezes mais rápido do que uma análise de um SOC, ou melhor, de uma empresa que não tem SOC ou MDR, NOC, afins para análise desses eventos. Muitas das vezes acaba o processo todo, né, de gerar uma detecção, uma investigação e uma resposta efetiva pode girar ali em torno de 270 dias. Então, imagina só, você tratar, você ter completo entendimento do que aconteceu 270 dias depois de um ataque de ransom ou de uma detecção de ransom. Isso acaba sendo algo muito problemático, porque acaba que nesse meio tempo, credenciais foram vazadas, entre várias outras informações, dados sensíveis, então um tempo muito amplo para que seja aproveitado por um atacante. Bom, Matheus, beleza, mas como que a E7 consegue chegar no resultado de 6 minutos com as ferramentas, análise, como que o SOC da E7 chega em 6 minutos num tempo de resposta? Para vocês conhecerem um pouco mais a fundo, eu trouxe esse slide que inicialmente menciona o Ultimate, mas serve para qualquer estrutura do nosso MDR, né, tanto MDR como MDR Ultimate, que é o fluxo natural que o nosso time de MDR realiza. Então, basicamente, o ambiente de vocês se torna integrado ao nosso. O ambiente ele é integrado, ele é monitorado 24/7. Tem toda a função de thread hunt em relação a isso. Então, como os eventos eles não ficam soltos sempre, então a gente faz correlações, pontua informações do ambiente, acaba que a gente vai definindo padrões de uma forma mais clara. Toda a parte de investigação, a gente tem ali ferramentas, mecanismos para uma análise mais aprofundada, mais dinâmica, mais profunda. Nossos colaboradores, como eu comentei, com muitos anos de experiência, então a gente tem ali em vários níveis, mas grande parte especialistas, e ainda mais especialistas no E7, na ferramenta E7, e a parte de resposta que a ferramenta promove. Então é algo muito bacana que acaba sendo feito. E um detalhe que eu gosto de acrescentar, que acaba contribuindo fortemente para tudo isso, é a parte de Threat Intel. Então, todo o recurso de Threat Intel que a E7 possui hoje é compartilhado com a equipe de MDR, para que elas tenham mais clareza, mais entendimento do que o cybercrime tem feito, como tem atuado, principais IOCs, hashes, IPs e afins. Isso acaba ganhando muito tempo, porque eu vejo uma informação isolada, se eu não conheço o IP, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer toda uma série de validações. Putz, eu já vi ele em tal incidente, já consigo interagir e bloquear de uma forma muito mais rápida.
Bom, pessoal, e aí, por fim, agora, mostrando aqui para vocês a estrutura de bundles, né, de pacotes de solução que a E7 atua hoje, mas desde o E7 Protect Entry até o E7 Protect Elite, sendo unicamente licenciamento. Então, Matheus, eu quero só a licença de vocês, eu vou gerir, ou até mesmo eu vou fazer um gerenciamento compartilhado com alerta, afins, perfeito, aqui tem toda a parte de licenciamento, e temos o E7 Protect MDR e E7 Protect MDR Ultimate em caso de contratação de serviço. Então, eu quero sim o Elite, mas eu quero também ali a parte de monitoramento da E7. Não, Matheus, o Protect MDR hoje tem muitos recursos, não tem interesse em alguns, ou até mesmo não faz sentido no ambiente. Quero o Enterprise com o recurso de MDR. Bacana, tem como fazer essa mescla também. E aí, pessoal, aqui vai todas as camadas dentro do nosso portfólio. XDR, proteção de endpoint, console de gerenciamento, bônus para dispositivos móveis. Então, a cada uma licença contratada, vocês recebem mais uma licença para celulares ou tablets corporativos, sandbox em nuvem, Cloud Workload Protection para VMs na AWS, Azure, GCP, criptografia de disco, proteção do Office 365, Google Workspace, gerenciamento de vulnerabilidade, multifator de autenticação, Premium Support, na parte de suporte 24/7 também é possível, tanto incluso nos bundles ou como add-on. Matheus, vou começar com Complete e quero suporte 24/7. Bacana, possível também. AI Advisor, caso de clientes que possuam Enterprise ou Elite, temos uma IA generativa dentro do produto para análise de eventos, e o Threat Intel, sendo uma ferramenta completamente separada para contribuir com relatórios mais sofisticados possíveis do que o cybercrime tem feito. Então aqui eu passei mais rápido, pessoal, só para que vocês tenham uma ideia da complexidade. O nosso portfólio hoje ele é bem amplo, ele acaba sendo bem aproveitado. Como comentei, eu fico totalmente à disposição. Meu nome é Matheus Polini. Vocês vão ter acesso via Daniel, conseguem contato com a gente. Totalmente possível de fazer POC, testar soluções da forma em produção, tá? Então a licença que a gente gera durante o teste é a mesma e efetiva para o ambiente de vocês pós-contratação. Então é um teste bem próximo da realidade, é um teste realmente bem válido. Então, o que eu comentei anteriormente, todas elas podem ser testadas e caso vocês tenham mais interesse, a gente pode sim, num segundo momento, aprofundar a apresentação de portfólio também, fazer algo mais detalhado, falar sobre mobile, multifator, alguns outros recursos, criptografia que eu não acabei hoje não adentrando tanto. Bom, deixa eu olhar aqui. Aí, pessoal, se houver alguma dúvida, peço que já coloquem aqui no chat. Daniel também, se quiser dar alguma palavrinha, Não, totalmente. imagina, Matheus, muitíssimo obrigado aí pela apresentação, mandou super bem. Esses pontos que a gente queria trazer nesse primeiro webinar, nesse primeiro bate-papo, com certeza foram abordados com maestria. Como você acabou de dizer, tem diversas outras funcionalidades de criptografia, de e-mail, de uma série de outros fatores que não dá para trazer tudo num bate-papo só. Então, provavelmente dentro aí dos próximos 2 ou 3 meses a gente volta com uma segunda sessão para falar desses outros pontos. Nós tivemos aqui algumas perguntas que eu consegui já responder internamente pelo chat, então não precisa se preocupar. Queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos que destinaram aí esses minutinhos para poder acompanhar esse webinar conosco. Matheus, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pela disponibilidade, por esclarecer aqui todas essas funcionalidades. A gente segue agora para os próximos passos. Como o Matheus disse, estamos 100% dispostos aqui a atendê-los de forma individual, fazer a apresentação de alguma outra funcionalidade específica, e quem tiver interesse, como eu disse lá no começo, em receber uma licença do produto para fazer um teste, pode acionar a gente por e-mail ou aqui pelo chat mesmo, já teve um acionamento. Então, muito obrigado a todos e a gente se vê num próximo evento.